Deus, o Todo-Poderoso, morreu na cruz do Calvário? Repito, Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o imortal, o invisível, aquele que fez todas as coisas, o Criador de todas as coisas, ele morreu ou não morreu? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e nós vamos trabalhar esta temática. Será que realmente podemos afirmar, de acordo com a Bíblia Sagrada, que Deus verdadeiramente ele morreu? Será que nós podemos afirmar? Ou será que isso é uma heresia, pregar a morte de Deus? Bom, eu vi num podcast, no podcast estava lá o pastor Elias e outro. E o pastor Elias ele foi da opinião de que Deus ele é imortal. Sendo ele imortal, ele não morre. Deus é eterno. Essa foi a discussão lá e eu resolvi trazer aqui esta temática para nós trabalharmos. Será que nós podemos afirmar realmente que Deus ele morreu? Ou será que isto é uma heresia? Bom, antes de eu partir para a Bíblia Sagrada, eu quero ler aqui uma obra de Tertuliano, palavras, né? Nem a obra. Tertuliano contra Marcião. Tertuliano ele escreveu esta obra em 208, do ano 208, e em Contra Marcião, livro 2, eu estou aqui na página 81 desta edição. Olha o que Tertuliano diz sobre a questão. Livro 2, capítulo 16. Aprendemos sobre Deus pelos profetas e por Cristo, não pelos filósofos, nem por Epicuro. Nós que acreditamos que Deus realmente viveu na terra e assumiu a condição humilde da forma humana para a salvação do homem. Estamos muito longe de pensar como aqueles que se recusam a acreditar que Deus se importa com alguma coisa. Aqui ele continua. Felizmente, no entanto, faz parte do credo dos cristãos acreditar que Deus realmente morreu e ainda está vivo para sempre. Ok, queridos? Bom, estas mesmas palavras, ou palavras semelhantes, a mesma afirmação de Tertuliano, nós podemos encontrar em outra obra sua, Da Carne de Cristo, capítulo 5. Tertuliano ele vai fazer a mesma asseveração, ele vai asseverar a mesma coisa, que Deus ele morreu. Bom, por que eu resolvi começar aqui por Tertuliano? Tertuliano, se você ainda não sabe, mas eu acredito que saiba, ele é um dos mais importantes pais da igreja ali dos primeiros 2 séculos, 3 séculos. Ele que nasceu no 2º século e morreu ali por volta do ano 220, 230, né? Tá certo? Então, Tertuliano, ele foi um dos maiores apologistas do cristianismo. Ele escreveu várias obras, tá certo? E faz parte da sua teologia esta frase, a morte de Deus, que Deus, ele morreu na cruz. Então, a partir daqui nós vamos trabalhar este pensamento. E será que Tertuliano, ele estava errado em dizer que Deus morreu? E por que Tertuliano chegou a esta conclusão, que Deus, ele morreu? Então, vamos trabalhar essa questão. Primeiramente, quando eu falo em Deus, aqui eu estou falando de Jesus Cristo. Primeiro ponto que nós temos que analisar. Quando eu falo de Deus, eu estou aqui falando do Filho, certo? Então vamos estabelecer logo este critério aqui. Eu estou falando da morte de Deus, e para que eu não seja confundido com unicista, porque eu sou trinitarista, então entenda a partir daqui que por Deus eu estou me referindo ao Filho, exclusivamente ao Filho, tá bom? Então todas as vezes que eu falar em Deus, eu estou falando do Filho, não do Pai e nem do Espírito Santo, mas única e exclusivamente do Filho. Então, com respeito ao Filho, eu acho que antes de nós darmos esta resposta contra ou a favor do que Tertuliano diz sobre a morte de Deus na cruz,
nós devemos estabelecer uma coisa. Primeiro, vou trabalhar aqui a questão, ou mostrar, de acordo com a Bíblia Sagrada, quem é Jesus Cristo antes da encarnação. Bom, Filipenses 2,6, vamos começar aqui, ó. Que sendo em forma de Deus, ou na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. De quem é que Paulo está falando aqui? Obviamente Jesus Cristo. Em que estado? No seu estado pré-encarnado. Certo? O versículo 5 diz, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Então, se você pergunta para Paulo, qual era a forma de Jesus Cristo antes de vir ao mundo, antes de encarnar, ele ia dizer, ele tinha a forma de Deus. A forma de Cristo qual era? A forma de Deus. Ele não tinha a forma de um anjo. Não, Jesus Cristo ele não era, de acordo com o Novo Testamento, quando eles procuram Jesus Cristo no Antigo Testamento, eles nunca vão descrever Jesus Cristo como um anjo, e sim como Deus. Então, qual era a forma de Jesus Cristo antes da encarnação? Ele tinha a forma de Deus. Ok, e Jesus Cristo na forma de Deus? Ele era igual a Deus? Ele era inferior a Deus? Repito, na forma de Deus ele era igual a Deus ou ele era inferior a Deus? O apóstolo Paulo ele vai dizer que ele era igual a Deus. Olha o que ele diz? Que sendo em forma de Deus, ou subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, aquele que tinha a forma de Deus antes da encarnação era Deus. Não somente isso, ele era igual a Deus. Certo? Outra passagem importante para o assunto é João 1,1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Estamos falando de quem? Do Verbo. Quem é o Verbo? O Filho, Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, en arche, en ho logos. Ou seja, no princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus. O Logos é a palavra, a razão. E a palavra, ou a razão, o Logos estava com Deus, distinção. E o Logos era Deus. Então, concorda com o apóstolo Paulo. Ele subsistindo na forma de Deus, ele era igual a Deus. Aquele que é igual a Deus, ele é Deus. Ok? Então, este ponto precisa ser colocado aqui antes de nós darmos a resposta. Se Deus ele morreu ou não morreu. Bom, este mesmo que subsistia na forma de Deus, a Escritura vai dizer que ele se fez carne. Olha o que diz aqui João. João capítulo 1, vou ler mais uma vez. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora versículo 14. Ó. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, aqui diz que o Verbo se fez carne. Agora eu pergunto para você, e o Verbo era quem? E o Verbo era Deus. Logo, nós podemos ou não podemos dizer que Deus se fez carne? Podemos. Quando eu digo, e o Verbo se fez carne, ou seja, o Verbo se humanizou, então eu posso dizer que Deus se fez carne, que Deus se humanizou. De fato, o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo 3,16, ele diz claramente, grande é o mistério da piedade. Deus se fez carne. Ok? Você pode ler lá em 1 Timóteo 3,16. Deus se fez carne. 2 Coríntios 5,19, é o que diz aqui, ó. Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Ó. Isto é, Deus estava em Cristo, ó, Deus estava... Interessante aquele, ó, Deus estava em Cristo, ó, em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, o segundo ponto que precisa ser colocado, estabelecido, é que o Deus eterno, o Deus que fez todas as coisas, ele se fez carne. Ele se humanizou. Então, vamos lá. Deus se fez carne. Bom, como foi que este Deus se fez carne? Como foi que este Deus se fez carne? Ora, todos nós sabemos que a forma que Deus se encarnou foi
vindo de uma mulher. O apóstolo Paulo diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ora, o relato do nascimento virginal de Cristo e que ele foi gerado pelo Espírito Santo está em Mateus, claramente está em Mateus e em Lucas. Veja bem, estou falando de um relato claro. Está em Mateus e em Lucas, certo? Você vai ver em Mateus capítulo 1 e em Lucas você vai encontrar os relatos sobre o nascimento virginal de Jesus Cristo. Mais do que isso, não só que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, mas que ele foi gerado a partir do Espírito Santo e pelo Espírito Santo. Então, foi desta forma que Deus se fez carne, foi desta forma que Deus foi gerado no ventre de Maria, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, certo? Então vamos aqui, o terceiro ponto é as Escrituras. Bom, em Romanos 9,5 nós também ainda lemos Paulo declarando que Jesus Cristo é o Deus bendito eternamente. Amém. Certo? Vamos lá. Terceiro ponto. As Escrituras também declaram que Deus ele é imortal. Vamos aqui para 1 Timóteo 1,17. O que é que diz? Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Aqui declara-se que Deus é o único. Ele é todo sábio e ele é imortal. Então, prestai bem atenção. Paulo está declarando que Deus ele é imortal. Ainda em 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 15, olha o que diz aqui, a qual, 16, aliás, aquele que tem ele só a imortalidade, começa do versículo 15, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. De quem é que estamos falando aqui? Alguns podem responder, é do Pai. Não. Aqui, Paulo, ele nunca está dizendo o Pai invisível e imortal, não. Ele está falando de Deus. Aqui ele está falando de Deus. Então, entenda que é assim que se trabalha a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, ela encara o Pai como Deus, obviamente, o Filho como sendo Deus e o Espírito Santo como sendo Deus. Mas a doutrina da Trindade, ela não confunde as pessoas. Ou seja, nós trinitaristas, nós não confundimos o Pai com o Filho e nem o Filho com o Espírito Santo. Para nós que defendemos a doutrina da Trindade, o Pai é uma pessoa, o Pai nunca nasceu, o Pai nunca pisou aqui na terra, o Pai nunca se encarnou, o Pai nunca morreu. O Espírito Santo nunca nasceu, o Espírito Santo nunca morreu. Então, dentro da Trindade, apenas o Filho foi enviado pelo Pai, apenas o Filho passou 9 meses no ventre de Maria, apenas o Filho nasceu, apenas o Filho pregou aqui, apenas o Filho passou pela morte do Calvário e ressuscitou e subiu ao céu. Mas lembre-se, este Filho que passou por todo este processo, lembre-se o que é que João diz, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Então, este Filho, ele é Deus. Então, eu começo já daqui dizer que o Deus que criou todas as coisas, ele passou 9 meses sendo gerado. E o Deus que criou todas as coisas, ele nasceu. Que fique isto bem claro, ok? Ele nasceu. Então vamos lá. Mas por que eu dei essa explicação? Para deixar bem claro para você que quando nós dizemos que Jesus Cristo é Deus, nós não estamos dizendo que Jesus é o Pai. Também não estamos dizendo que Jesus é o Espírito Santo. E por que não podemos dizer isso? Porque a Bíblia Sagrada ela faz clara distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo. Vou citar aqui apenas 2 versículos. Jesus falou, ide, batizai em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São 3 pessoas.
Paulo diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, ou a consolação do Espírito Santo, seja com todos vós. 2 Coríntios 13:13. Tem muitos outros versículos? Tem, mas eu fico apenas nestes dois para te mostrar que o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Os três formam um só Deus. 1 João 5:7. Três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Diz um. Não está dizendo que os três são uma pessoa, mas está dizendo que os três são um. Um quê? Um Deus. Três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Um Deus. Ok, queridos? Então vamos lá. Lembrando que este versículo, 1 João 5,7, ele é citado na obra de São Cipriano. Certo? Na obra de São Cipriano ele cita esta passagem. Ok? Então, esta passagem, de acordo com alguns, esta passagem, 1 João 5,7, eles dizem que não existe nos manuscritos mais antigos, que só entrou na Bíblia no 4º século. Só que São Cipriano, que viveu no 2º século, para o 3º, ele cita esta cláusula, ele cita literalmente estas palavras: três são os que dão testemunho: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Então, São Cipriano, ele cita exatamente isso. Assim, mas vamos lá. Visto que a Escritura mostra que Deus é imortal, como é então, professor? Você pergunta para mim, como é então, professor, que você vai explicar? E me explique o que foi que levou Tertuliano a dizer que Deus morreu. Porque Tertuliano, ele diz claramente que Deus, ele morreu aqui, ó. Olha o que Tertuliano, vou ler mais uma vez, ó. Felizmente, no entanto, faz parte do credo dos cristãos acreditar que Deus realmente morreu e ainda assim está vivo para sempre. O que foi que levou Tertuliano a afirmar isso? Foram as próprias Escrituras. Como, professor? Exatamente a própria Escritura. Então vamos lá. Vamos aqui para a terceira parte. Atos 20, 28. Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele, quem é ele? Deus, o último citado, resgatou com seu próprio sangue. Espera aí. Aqui está dizendo que Deus resgatou a sua própria igreja com o seu próprio sangue. Logo, Deus tem sangue. Mas o que é isso? Aqui está dizendo que Deus derramou seu sangue para resgatar a sua igreja. Qual é a conclusão que nós tiramos daqui, irmãos? É que se aqui está dizendo que Deus derramou seu sangue para resgatar a sua igreja, logo Deus, ele passou pela morte. E aqui prestai bem atenção. De quem é que Paulo está falando aqui? É do Pai? Não. É do Espírito Santo? Não. Então, quem é o Deus aqui que teve o seu sangue derramado para comprar a igreja, para resgatar? Está se falando do Filho. Então, dentro da Trindade, nós precisamos fazer essa distinção. O único dentro da Trindade que nasceu, cresceu, pregou na Palestina, enfrentou a morte no Calvário, foi crucificado, morto e ressuscitou ao 3º dia, chama-se o Filho, chama-se Jesus Cristo. E não podemos confundir o Filho com o Pai ou com o Espírito Santo. Ok, queridos? Então, aqui, João 20, 28 está falando da morte de Cristo. Só que ele chama aqui Deus. Aqui, ó. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus. Aqui ele não está dizendo a igreja do Pai, está dizendo a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. É óbvio que Paulo está falando aqui do Filho, meus irmãos. Vamos aqui. 1 Timóteo 3,16. Olha o que Paulo diz aqui. Eu já citei ainda agora, mas vou ler mais uma vez aqui para vocês. 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Olha o que Paulo diz? Deus se manifestou em carne.
foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em cima ou acima na glória. Claro que ele aqui, nesse ponto aqui, Paulo não disse que Deus morreu. Mas lá em Atos 20, 28 ele diz, e aqui não contraria. Primeiro, é muito simples. Deus, ele nasceu? Sim, nós podemos provar isso na Escritura. O próprio Mateus, ele dá indícios disso. E o seu nome será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então, o que Paulo está aqui dizendo aqui, Deus nasceu. Ó. Deus se manifestou em carne. Está bem aqui, ó. Deus se manifestou em carne. Como foi que Deus se manifestou em carne? Nascendo de uma mulher, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então, de que forma Deus se manifestou em carne? Nascendo de uma mulher. Então, logo aqui Paulo está declarando que Deus nasceu. Bom, e com isso concorda João, que diz, e o verbo, João 14, se fez carne e habitou entre nós, ou tabernaculou entre nós. Então, meus irmãos, se é verdade que Deus se fez carne, e este Deus é o Logos, e este Logos é Cristo, então Cristo morreu no Calvário. Sendo que Cristo passou pela morte, ele experimentou a morte, pergunto para você, quem é Cristo? De acordo com o Novo Testamento, é Deus. Então, se Cristo morreu, eu posso dizer que Deus morreu? Posso. Eu posso dizer porque a própria Escritura me dá suporte para isso. Atos 20, 28 me dá suporte. E aqui, indiretamente, o apóstolo Paulo, ele está falando de forma indireta aqui da morte de Deus. Ó. Indiretamente, é o que ele diz. Ó, Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, foi visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Só que quando este Deus aqui que Paulo fala foi recebido na glória, antes de ele ser recebido na glória, ele passou pelo processo da morte e ressurreição. Então aqui, de forma indireta, Paulo declara a morte e a ressurreição de Deus. Então, é bíblico nós afirmarmos que Deus nasceu, que Deus sofreu no Calvário, que ele morreu e que ele ressuscitou e foi recebido na glória, porque é isso que Paulo está dizendo aqui. O que não é bíblico é eu dizer que o Filho é o Pai. O que não é bíblico é eu dizer que o Pai nasceu, o Pai sofreu, o Pai foi crucificado, o Pai ressuscitou e o Pai foi recebido na glória. Isso não é bíblico. Paulo não está dizendo isso. Também eu não posso dizer isso sobre o Espírito Santo, mas isso aqui, ó, Deus se manifestou em carne. De quem é que Paulo está falando aqui? É óbvio que ele está falando aqui apenas do Filho. Ele não está falando do Pai e nem do Espírito Santo. Ele está falando do Filho. Quem é que foi recebido na glória? Foi o Pai? Não. Foi o Espírito Santo? Não, foi o Filho. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 2, 8. Olha o que Paulo diz aqui, ó. 1 Coríntios 2, 8. Ó, prestai bem atenção. Mas como está escrito, não, 2, 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Bom, este Senhor da glória aqui, quem é este Senhor da glória aqui que Paulo diz que foi morto, que foi crucificado? Nunca crucificariam o Senhor da glória. Quem é o Senhor da glória aqui? É Jesus Cristo. Só que esta expressão Senhor da glória, ela é uma expressão usada para a divindade, para Deus. Quem é o Senhor da glória? O Senhor da glória é o mesmo Deus da glória. Logo, quando Paulo diz que o Senhor da glória aqui foi crucificado, ele está dizendo, em outras palavras, que Deus foi crucificado. E eu vou lhe provar, sim, que o Senhor da glória aqui é o mesmo Deus da glória, porque não existe um Deus da glória e um Senhor da glória. O Senhor da glória e o Deus da glória é a mesma pessoa. É o mesmo Deus. Então vamos aqui. Vamos aqui para, por exemplo, Atos 7:2. Atos capítulo 7.
Atos capítulo 7. Vamos lá. E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Quem é este Deus da glória? Você vai dizer, é o pai. Não, ele aqui não está dizendo que o pai apareceu. Ele está dizendo que o Deus da glória apareceu. E este Deus da glória aqui, ele também chama-se Senhor da glória. Logo, quando Paulo diz que o Senhor da glória foi crucificado, ele está dizendo que o Deus da glória foi crucificado. Logo, é acertado nós dizermos que Deus foi crucificado, que Deus morreu. E Tertuliano não está errado. Errado estão aqueles que dizem que Deus não passou pela morte. Deus, ele passou pela morte. Agora, antes de eu ler outro versículo, eu quero lhe explicar uma coisa. Jesus Cristo, ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Ok? Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Então, sendo que ele, na qualidade de Deus, antes da sua encarnação, mas ele se encarnou, então Deus, enquanto homem, Deus na sua forma humanizada, Deus na sua forma carnal, ele morreu. Deus na sua forma espírito, tipo assim, Deus é espírito, João 4:24, Deus é espírito. Nesta forma, Deus nunca morreu, nesta forma, Deus nunca nasceu, nesta forma, Deus nunca foi crucificado. Tertuliano, ele vai explicar exatamente isso para nós. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu devia ter segurado. Tertuliano da carne de Cristo, capítulo. Vamos ver aqui, da carne de Cristo. Vai ser esse aqui. Sobre o batismo, não é. Vai ser esse aqui mesmo. Ver se eu encontro aqui. Ele vai dar uma explicação muito boa e eu queria encontrar aqui. Bom, eu não consegui encontrar, mas Tertuliano ele vai explicar exatamente que Deus na carne, ele morreu. Deus enquanto Espírito, na qualidade de o Eterno, que nunca se encarnou. Se ele não se encarnou, ele também não morreu. Mas Deus na sua parte que se encarnou, que nasceu, ele também morreu. Esta é a explicação de Tertuliano. Isso você pode ver da carne de Cristo, capítulo 5. Eu não consegui encontrar aqui, mas está aqui este livro da carne de Cristo, certo? Bom, queridos, o que eu estou lhes mostrando aqui, vamos voltar aqui. O Senhor da Glória. Paulo diz que o Senhor da Glória foi crucificado. Este Senhor da Glória, em Atos 7:2, ele é chamado o Deus da Glória. O que é que os autores do Novo Testamento estão dizendo? Que quem apareceu para Abraão foi o Deus da Glória. Este Deus da Glória, ele é o Senhor da Glória que foi crucificado. Em outras palavras, eu posso afirmar que o autor do Novo Testamento ele está dizendo que o Deus da Glória que apareceu para Abraão foi Jesus Cristo? Eu posso, ok? Salmo 24, vamos ler aqui, ó. Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 24 e versículos 7 a 10. O que diz? Ó? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Ó. Rei da Glória. O Rei da Glória, ele é o mesmo Senhor da Glória. Ele é o mesmo Deus da Glória. Quem é este Rei da Glória? Ó, o Senhor. Ó, o Senhor. Logo, se ele é Senhor e ele é o Rei da Glória, eu posso dizer também que ele é o Senhor da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, queridos, quando Paulo diz, lá em 1 Coríntios 2:8, que os judeus crucificaram ao Senhor da Glória,
ele estava declarando ali a divindade de Jesus Cristo. Logo, ele estava dizendo que os judeus crucificaram Deus, o Deus da glória. Tá certo? Então, se você pergunta, eu posso pregar, professor, que Deus foi crucificado e que ele morreu e que ele ressuscitou? Você pode, você deve. E Tertuliano, ele não está errado. Não está errado. Ok? Por quê? Porque se é verdade que Deus nasceu, também é verdade que Deus morreu. Porque aquele que morreu na cruz é o mesmo que nasceu. E o apóstolo Paulo já declarou que Deus se fez carne. Então, aquele que morreu no Calvário, ele é o Deus que se fez carne. Então, se Deus se fez carne e é o mesmo que morreu no Calvário, então nós podemos dizer que Deus morreu no Calvário. E, de fato, Paulo, em Atos 20, 28, declara isso claramente, que Deus, com seu próprio sangue, resgatou a sua igreja. Então, está respondido aqui. Deus, enquanto homem, veja bem, Deus, enquanto homem, então, enquanto feito homem, na sua parte humana, ele enfrentou a morte. Ele ressuscitou. Deus, na qualidade de homem, porque aquele homem chamado Jesus, ele era Deus encarnado. Então, Deus na qualidade de homem, Deus enquanto homem, enquanto corpo, sujeito à morte, ele morreu. Ele ressuscitou. Ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.